disponibilizando também no chat um questionário de satisfação para que vocês possam estar dando feedback para a gente, né, para a gente estar sempre melhorando, já que é uma dinâmica nova para a nossa instituição, fazer eventos online. Então, agradeço, né, a presença de todos, tivemos muitas inscrições, né, no nosso site de eventos, e aí eu passo para a professora Juliana, professor Cleiton, né, os demais docentes da casa para estarem conduzindo esse momento, tá ok? Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Primeiro, boa noite, né, a todos vocês aos 36 presentes. Na realidade, é uma satisfação muito grande do curso de enfermagem, o dia de hoje, né? Esse ano de 2020 é o Ano Internacional da Enfermagem e, assim, é o bicentenário de Florence Nightingale, que é precursora da enfermagem moderna, né? E foi, coincidentemente ou não, um ano em que a enfermagem ela é a protagonista em meio a uma pandemia mundial, né? Então, como Mariana bem falou, na realidade nós estamos fazendo jus ao que realmente a profissão é pautada em embasamento científico, embasamento filosófico, social, para o bem comum da população mesmo, né? E aí, assim, eu inicio primeiro cumprimentando aos meus grandes e melhores colegas da enfermagem, que são os professores que estão nessa comigo, né? O professor Cleiton, a professora Michele, a Ila, a Mônica, e os demais que já passaram pela casa e que também contribuem para a nossa enfermagem moderna. Nós sabemos que os desafios são muitos, né? Nós temos uma luta que já está fazendo aniversário de 33 anos no Senado e na Câmara de Deputados para aprovar uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Então, nós não temos um piso salarial, né? A enfermagem, ela vem de muitas lutas, e lutas dignas mesmo para tentar reinserir e inserir mesmo enquanto profissão, enquanto ciência. E aí, diante de um cenário como esse, é um convite, né, para que os meus alunos, que também saúdo nessa noite de hoje, né, os meus colegas coordenadores de curso que eu estou vendo que estão presentes aqui, para que a gente consiga entender mesmo que a profissão ela vai muito além dos aplausos que nós estamos recebendo, claro que com muita, muita, muita gratidão mesmo. É uma fala de todos os enfermeiros que estão na linha de frente. Nós recebemos os aplausos, agradecemos, também aplaudimos, mas precisamos lutar por esse reconhecimento, né? E esse reconhecimento, ele começa com pequenas ações. E uma delas, talvez uma das mais efetivas, é a formação acadêmica. Então, eu posso dizer que nós docentes, né, e eu, enquanto coordenadora de curso, temos uma responsabilidade muito grande na formação de novos enfermeiros que levem a profissão com dignidade, com sabedoria, com ciência, e com muito empenho mesmo no que vai fazer, né? Hoje pela manhã o Corem postou muitas homenagens aos enfermeiros, né? E foi um dia bem emocionante para todos, visto que nós estamos passando por um momento muito atípico. E aí os enfermeiros pediam exatamente isso, né? Um reconhecimento profissional e que vem já diante de muitos processos, né? Que nós estamos enfrentando a nível nacional, internacional e por aí vai. Então, digo para todos vocês que estou muito feliz de estar à frente de um curso com professores tão eficientes, tão dinâmicos, né, que trabalham em equipe, que assumem a enfermagem, que amam o que faz. Os alunos que sempre se empenham, então, assim, começando pelos líderes de sala, a quem eu agradeço muito, né, Dilaine, Diná, Marília, Carol, Joana, do primeiro período, que também está entrando agora e já tem o engajamento da turma. Então, assim, vocês realmente fazem a diferença na nossa profissão. E nós escolhemos uma temática, assim, diante de tantas reflexões, uma temática que eu acho que a partir de agora vai acompanhar muito a enfermagem. Nós já temos trabalhado com a tecnologia há muito tempo, né? A tecnologia ela é uma aliada da enfermagem, embora muitos enfermeiros não reconheçam isso ainda
como algo que é específico da profissão e que a gente precisa abraçar, né? Então, nós decidimos trazer isso como uma inovação para o curso, né? Para o UniRN mesmo, para sair mais uma vez na frente discutindo uma temática tão avançada, que é a tecnologia aliada à enfermagem em tempos de pandemia. Então, eu vou dividir esse palco com o professor Cleiton, né, que é o meu companheiro de lutas nas tecnologias. Nós somos enfermeiros, cientistas, posso dizer isso, que nós estamos, além da gestão, trabalhamos também na pesquisa, e tanto eu quanto ele fazemos ou trabalhamos com as tecnologias, né, em saúde, voltado para o desenvolvimento da enfermagem. Então, professor, podemos iniciar a nossa apresentação. Quiser iniciar com uma palavra também para os alunos e para os convidados, você fica à vontade. Boa noite a todos os colegas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos nós, em especial, inclusive aos alunos, que eu os digo que são enfermeiros, sendo que em formação, aos meus colegas enfermeiros, e a generosidade que a humanidade tem tido para conosco, especialmente nessa época de pandemia. E também acredito que esse momento, a tecnologia tem servido muito como aliada para que nós possamos nos unir cada vez mais enquanto liderança, enquanto enfermagem, e assim contribuir para os melhores avanços com a ciência, com a pesquisa e com tudo isso. Eu fico muito grato pelo convite do UniRN de me fazer presente junto aos demais colegas aqui na noite de hoje, uma noite tão atípica e tão diferente das 8 noites anteriores que vivi enquanto enfermeiro formado. Normalmente, hoje é um dia que nós comemoramos com jantar e etc. E hoje nós estamos comemorando de uma maneira diferente, mas isso não significa dizer que é mais ou menos, é uma maneira muito boa e tecnológica, sobretudo. Então, professor, acho que o nosso primeiro slide, né, na realidade, ele é um slide mesmo para mostrar a campanha do Nursing Now, né? Que é uma campanha internacional. Na realidade, ela foi lançada ano passado. É uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, né, da OMS, em que, desde o ano passado, já traz a enfermagem como protagonista dentro de um cenário das profissões da saúde, né? Então, no ano 2020, o Nursing Now tem expandido para o Brasil, né? O COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, está à frente da campanha do Nursing Now, e que essa campanha ela visa exatamente difundir a enfermagem enquanto profissão pautada na ciência, né? E dentro das perspectivas do Nursing Now, se destaca a importância de se trabalhar com as tecnologias para o cuidado em saúde. Então, vejam, antes de qualquer outro movimento de pandemia ou de movimento mesmo de saúde sanitária e de saúde pública, já se pensava numa estruturação importante para a profissão, em que a tecnologia era um grande aliado, né, da enfermagem. E aí, é interessante que hoje eu fiz uma busca rápida no site oficial da campanha, né, do Nursing Now Brasil, e nós temos algumas estratégias já voltadas para o empoderamento da profissão e para o uso de tecnologia. E veja só, no Nordeste do Brasil, apenas João Pessoa tem um núcleo de política, da política do Nursing Now, né? Então, o que é que se trabalha em João Pessoa? O enfermeiro, ele pensa, no caso, como empreendedor, e ele abriu um consultório de saúde pública para fazer consulta em saúde da mulher. Então, a mulher vai, agenda, faz a coleta citopatológica, faz todos os exames em saúde da mulher, né? E ele é embasado dentro dessa campanha do Nursing Now, né? E aí nós temos, dentro do quadro da campanha, outros estados da União Federativa,
e que um dado importante que eu trago para os meus alunos é que recentemente foi aderida à campanha uma empresa júnior, né, que trabalha exatamente com qualidade e segurança do paciente e capacitação. Então, a empresa júnior formada por uma professora e por diversos estudantes de enfermagem usam a tecnologia para o desenvolvimento do cuidado e da capacitação em saúde. Então, assim, antes de qualquer outro ponto importante para se destacar, nós temos uma campanha a nível internacional que nos respalda quanto ao protagonismo da enfermagem e também traz a importância dessa tecnologia para o cuidado em saúde, para a gestão e para a assistência. Então, diante de tudo isso que a professora Juliana conversou, introduziu, nós podemos dividir a nossa fala em 4, ou melhor, 5 momentos, dos quais a qualquer instante, tanto os nossos colegas docentes quanto os enfermeiros em formação podem estar solicitando perguntas ou podem estar fazendo complementação sobre as nossas contribuições, sobre a nossa conversa da noite de hoje. E uma das temáticas que nós resolvemos conversar diz respeito à tecnologia educacional. Então, quando nós pensamos em tecnologias educacionais aliado a situações de pandemia, nós precisamos entender que hoje nós precisamos qualificar os profissionais que já estão inseridos em serviço, bem como também os nossos alunos, para que nós não interrompamos a educação, uma vez que é extremamente necessário nós formarmos pessoas, sobretudo alunos ou profissionais, para que eles sejam atuantes em uma situação atípica da qual nós estamos vivenciando hoje, de um vírus novo e que acomete a população em grande massa e que tem um percentil de transmissibilidade alta. Então, as tecnologias educacionais, elas são essenciais, a exemplo do AvaSUS, do Moodle, de aplicativos de educação e de outras tantas ferramentas que existem, que são necessárias para que nós possamos, inclusive, assistir melhor os doentes vítimas do Covid. Então, diante de uma tecnologia educacional, nós também não podemos esquecer da modalidade de ensino híbrido, uma vez que algumas técnicas que são utilizadas hoje no Covid para o cuidado ao doente com infecção pelo SARS-CoV-2 é necessário de habilidade. A exemplo, nós colocamos esta foto porque muito representa o enfermeiro em prática avançada, não como um agente que pode promover a intubação de um doente, caso ele desenvolva síndrome respiratória grave, mas uma oportunidade de ressaltar que os doentes, diante de uma síndrome de angústia respiratória grave, pode ser utilizado uma máscara laríngea, e isso pode ser implementado por um enfermeiro. Então, vale salientar que as tecnologias educacionais existem para que nós possamos refletir a nossa prática e, sobretudo, as utilizemos para que nós possamos nos capacitar diante de uma situação que requer, por parte, inclusive da Organização Mundial de Saúde, quando em 11 de março foi decretado situação pandêmica e isolamento social, que nós o praticamos esta recomendação. Então, neste momento, os hospitais têm utilizado, e eu falo isso em particular de hospitais dos quais eu estou envolvido, têm utilizado de ferramentas educacionais online para capacitar os colaboradores. Ou, do contrário, nós estamos utilizando também carros com televisão portátil que circula entre os setores para que sejam passados vídeos rápidos a respeito de paramentação, desparamentação, utilização de EPIs de maneira correta. Então, a tecnologia educacional, neste momento de pandemia, tem sido uma grande aliada para que nós possamos, inclusive, cuidar melhor dos nossos doentes. Uma vez que faz necessário o desenvolvimento de conhecimento, inclusive específico, de habilidades
para que nós possamos colocar em prática diante de uma situação até então não vista, pelo menos por nossa geração. Uma vez que a última pandemia que acometeu a humanidade data-se de aproximadamente 100 anos atrás. Então, exceto as situações ou regiões epidêmicas de outras doenças, como ebola, AIDS, e assim, que têm necessitado de tecnologia. Então, hoje, por exemplo, da minha casa, eu tenho, inclusive, instituído aos meus enfermeiros em formação, a quais eu faço processo de mentoria, que são os meus orientandos, a executarem um curso sobre revisão sistemática que acontece na Universidade Unicamp. Isso como pré-requisito para a constituição de pesquisa baseada em evidência para que nós possamos, inclusive, aprender e fomentar, a partir de tecnologias educacionais, isso. Não bastando, hoje é muito comum, inclusive, no cenário das universidades das quais estão no nosso território, a formação de vídeos educacionais para crianças, inclusive, a exemplo, e cito a professora Carolina, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal, que desenvolveu um vídeo junto ao seu grupo de pesquisadores para incentivar as crianças sobre, ou melhor, ensinar as crianças sobre a maneira correta de utilização de máscara e também sobre as maneiras de evitar a disseminação do COVID. Então, nesse momento, a professora Juliana, eu a convido a complementar essa fala no que diz respeito à tecnologia educacional no contexto da pandemia que nós estamos vivenciando hoje. Professora, quais são as suas percepções a respeito dessa temática que nós estamos conversando com os nossos colegas? Cleiton, realmente é muito relevante, né? É importante destacar que essas tecnologias educacionais, muito embora os alunos pensem, ou né, a população e o senso comum pense que é voltado só para a educação, talvez de profissionais, mas é amplo para a população, para a educação em saúde, para a atenção primária, né? Como você bem disse, para a capacitação até mesmo de crianças, né? E isso é difundido por onde? Por redes e mídias sociais, né? Então, o Departamento de Enfermagem da UFRN, que, na verdade, recebe financiamento do governo, né? Ou até mesmo professores que não recebem financiamento e fazem mesmo com recurso próprio, desenvolvem essas tecnologias educacionais que vão para além do local do hospital, né? Então, pensa em educação em saúde, é importante pensar que ela não é só desenvolvida no ambiente hospitalar. Quando a população ela recebe educação em saúde, na realidade nós temos um impacto muito positivo, levando em consideração a internação, né, a rotatividade dos leitos, isso bem que você já sabe. E aí nós também trouxemos um outro tipo de tecnologia, que nós vamos falar agora sobre as tecnologias assistenciais, né, discutir um pouco, que está muito ligado às tecnologias educacionais. Na realidade, Cleiton, acho que no próximo slide tem aí os dois links que eu coloquei para que eu pudesse mostrar aos alunos que isso faz parte de uma discussão nossa, né? Ó, pessoal, nessa tela nós temos dois aplicativos importantíssimos. O primeiro aplicativo foi criado pela UFRN, né, pelo Grupo de Pesquisa em Saúde Mental, coordenado pelo professor Francisco Arnoldo, e o grupo de pesquisa criou um aplicativo para que na época que nós estamos vivendo, né, do Covid, as pessoas consigam interagir, né, visto que nós temos uma demanda de saúde mental exorbitante, né? Então, tecnologia assistencial é também pensar em como cuidar. E como cuidar tem tudo a ver com a enfermagem. Eu digo sempre para os meus alunos, você quer ser enfermeiro? Quero. Então, você tem que saber como cuidar. E cuidar é muito mais além do que você saber desenvolver uma técnica assistencial, porque técnica sobre técnica nós vamos ser formados, isso aí não tenho dúvida. Mas é você saber implementar medidas que visem o bem comum, né? E aí o segundo aplicativo, né? Vou falar um pouquinho mais rápido para avançar na hora, pelo avançar da hora, e na realidade é um aplicativo criado por mim, né? E que aí é com muita alegria que eu mostro para os meus alunos que não puderam estar presentes
no dia da defesa da minha tese, né? Na realidade, isso é um produto da minha tese. É um aplicativo para assistência de enfermagem à mulher com câncer de mama. Então, ele é um aplicativo móvel, uma tecnologia já utilizada na assistência à enfermagem, para que o enfermeiro ele tenha um suporte teórico, científico e válido, porque foi um aplicativo e um instrumento validado por juízes, expertises na área de saúde, né? Para que se trabalhe dentro da assistência hospitalar e dentro da assistência ambulatorial à mulher com câncer de mama, alternativas de cuidado que não seja somente a consulta ambulatorial, né? E a importância disso em tempo de pandemia é gritante, porque imagine que as pessoas que estão tratando de neoplasia da mama, de um câncer de mama, elas vão ter dificuldades de ir até o sistema de saúde para consulta de enfermagem, né? Então, essas tecnologias assistenciais, elas visam tanto amplamente o trabalho do enfermeiro, né, como o autocuidado do paciente. E aí, falando sobre o autocuidado do paciente, o professor Cleiton também pode complementar, porque ele já é conhecido aí nessa área de desenvolvimento de aplicativo móvel para o autocuidado de pacientes. No meu caso, eu trabalho com o aplicativo de desenvolvimento tecnológico para enfermeiros. Professor, complemente aí minha fala e fale um pouco da sua experiência aí na parte assistencial. Então, na parte assistencial, é muito válido, Juliana, ainda contribuindo com as tecnologias educacionais, que elas têm, sobretudo, favorecido com educação à população, para que nós evitemos a sobrecarga na assistência, para que nós evitemos, sobretudo, o superdimensionamento, ou melhor, a lotação dos serviços e que nós entremos em um colapso. Então, as tecnologias educacionais, inclusive de uma maneira eu posso dizer assim, que pode promover ações de promoção e prevenção à saúde voltadas a essa situação de pandemia. Agora, diante das tecnologias assistenciais, nós temos visto muito na mídia, nas redes sociais, a utilização de respiradores, a utilização de monitores, e, sobretudo, de muitos equipamentos que, representados pelo MERRI como tecnologia dura. Mas muito me fez refletir, Juliana, esses dias a respeito. Nós temos um corpo assistencial de profissionais capacitados ao manuseio de respiradores, ao manuseio de monitores e dos demais equipamentos que são necessários para que nós possamos prover uma assistência completa aos pacientes. Então, essa é uma reflexão, professora, que vale muito a pena, uma vez que cada estado tem investido na compra de diferentes tipos de respiradores, de diferentes tipos de monitores. Então, diante de tecnologias assistenciais, sobretudo eu gosto de ressaltar, inclusive para os enfermeiros em formação e para os meus colegas enfermeiros, que vale muito a pena, até mesmo para a promoção e qualidade da assistência prestada, que nós possamos ler os manuais dos equipamentos, para que nós possamos ter a interpretação fidedigna dos dados que eles nos trazem, e assim nós tomarmos dados para inferirmos diagnósticos de enfermagem, a partir de uma sistematização da assistência de enfermagem, e sim promovermos um cuidado pautado pela ciência e pautado pela sistematização, visto que existe uma regulamentação pelo Conselho Federal de Enfermagem que determina que nós podemos inferir diagnóstico. Então, quando os alunos me perguntam, professor, o COVID pode ser um diagnóstico de enfermagem? Diante da prática assistencial, nós temos inúmeros diagnósticos que nós podemos inferir para que nós promovamos um cuidado seguro, a despender das manifestações clínicas que os pacientes apresentam. Então, sobretudo, até mesmo diante das tecnologias assistenciais, se faz necessário a capacitação de profissionais para que atuem de linha de frente em situações pandêmicas. Uma vez que, mesmo enfermeiros, mesmo médicos, mesmo fisioterapeutas, nós temos situações e realidades diversas para nos inserirmos no mercado de trabalho. Em uma situação de pandemia, se faz necessário que nós saibamos, ou melhor, que nós adequemos, que nós aprendamos
novas tecnologias, como a monitorização, o uso de respirador mecânico, e assim a leitura de gasometria, que não é uma prática, por exemplo, de enfermeiros que estão em unidades de internação ou talvez em unidades de atenção primária à saúde, que em uma situação de pandemia podem, inclusive, ser recrutados para uma assistência de alta complexidade, uma vez que hoje tem se tornado uma necessidade gritante no cenário que nós estamos vivendo. Visto que dados da Universidade de Johns Hopkins, que é uma universidade que tem feito um panorama internacional, o Brasil, hoje, tem a 7ª maior quantidade, né? Estou falando quantidade, taxa quantitativa de doentes infectados pelo Covid. E é o 6º país em que se mais morreu vítimas de doenças do Covid. Então, prova disso que recentemente saiu um estudo em uma das melhores revistas médicas, na Lancet, que diz coronavírus no Brasil, so what? Então, e daí? Então, é preciso que nós possamos refletir sobre a assistência e sobre técnicas, sobretudo de prevenção, para que nós possamos evitar um colapso e melhorar a assistência que nós estamos prestando aos nossos doentes. Agora, vale salientar, professora Juliana, e eu acredito que você possa complementar a minha fala nessa perspectiva, que as tecnologias assistenciais e uma situação de pandemia têm levado ao adoecimento dos profissionais de enfermagem, sobretudo, seja adoecimento mental ou adoecimento vítima da infecção causada pelo SARS-CoV-2. Então, é muito válido que esses profissionais, no Brasil existe um número gritante de pessoas que estão afastadas, vítimas de profissionais de saúde, vítimas desta infecção. Então, diante das tecnologias educacionais, é muito válido nós ressaltarmos as tecnologias, inclusive leves, certo? Porque, recentemente, eu estava lendo em um artigo sobre a possibilidade de visita que tem sido realizada aos doentes internados. Visita teleguiada. Então, os pacientes, eles recebem, pelos profissionais de saúde, um tablet do qual é envolvido com uma espécie de plástico para que se faça videochamada com as famílias. Então, entendendo que a tecnologia assistencial, ela também pode ser vista como uma maneira que nós possamos promover o cuidado de uma forma integrada. Então, quando a professora Juliana pede para que eu fale um pouco sobre o autocuidado, especialmente porque eu tenho trabalhado com a teoria de Wanda Horta e de pacientes oncológicos, vale salientar que, diante do uso de aplicativo, nós temos ressaltado aos pacientes a importância da utilização da máscara, a importância do isolamento social, a importância de questões como estas, uma vez que estes pacientes podem ter o sistema imunológico deprimido, visto que alguns quimioterápicos podem fazer mielodepressão ou imunossupressão. Então, pacientes imunossuprimidos podem estar mais susceptíveis à infecção causada pelo SARS-CoV-2. Diante dessa situação e entendendo que essa infecção pode causar uma resposta inflamatória exacerbada, com aspecto de vidro fosco em tomografias de tórax, por exemplo, destes pacientes, que é uma tecnologia assistencial, apesar de que o enfermeiro não pode, neste momento, solicitar este exame, mas pode, sobretudo, ter embasamento para entender que aspectos tomográficos nessa perspectiva exigem padrão de cuidado de enfermagem diferenciado, uma vez que classifica o doente como um doente com a síndrome respiratória grave. Então, vale a pena nós, enfermeiros, diante das tecnologias assistenciais, estarmos atentos aos exames que são utilizados para diagnóstico da infecção, como o RT-PCR,
a utilização de tomografia, ou seja, não é que nós precisemos solicitar, mas que nós precisemos agilizar uma tomografia para esses doentes quando necessário, que nós saibamos realizar o preparo ideal, visto que em muitas das oportunidades é visto hoje que existe uma significância estatística para pacientes diabéticos desenvolverem a forma mais grave, e em nosso país muitos pacientes utilizam a metformina. Então, é muito válido que nós entendamos que esse medicamento ele pode fazer interferência com o contraste que se é utilizado para a tomografia, muito embora, né, em algumas situações não se é necessário utilizar o contraste, mas é válido que o enfermeiro, diante da assistência, tenha esse devido cuidado, saiba minimamente receber um hemograma, saiba entender que o dedímero tem se mostrado um exame muito importante recentemente para as consequências hematológicas que o COVID tem causado na assistência aos nossos pacientes. Então, sobretudo, as tecnologias educacionais, e eu passo a falar para a professora Juliana, requer um laço fundamental com as tecnologias educacionais, uma vez que, neste momento, acredito eu, tem exigido capacitação contínua por parte da equipe de enfermagem, visto que ainda hoje nós não temos ensaios clínicos randomizados com desfechos favoráveis e que definam o tratamento da doença. Então, nem também temos revisões sistemáticas de ensaios clínicos com meta-análises que afirmem categoricamente o melhor tratamento para esses doentes. Ou seja, hoje, as tecnologias educacionais e o pesquisar são essenciais para que nós desenvolvemos uma assistência com muita qualidade e segurança, entendendo que, neste momento, isenta-se qualquer discurso de ordem política para que nós possamos assistir os pacientes. Muito mais vale a ciência com ensaios clínicos randomizados, com revisões sistemáticas bem conduzidas internacionalmente, com meta-análises, para que nós possamos ter a melhor técnica ou o melhor tratamento para conduzir a situação do COVID. Então, se me perguntam hoje a respeito da assistência de enfermagem no que se diz respeito a tratamento, em especial a administração de medicamentos, não há um consenso na literatura afirmando o que seria melhor. Muito embora há algumas recomendações de estudos de evidências intermediárias, com estudos de caso-controle, estudos de coorte transversais, que mostram algumas evidências para que nós possamos assistir melhor os pacientes vítimas da infecção causada pelo SARS-CoV-2. Então, as tecnologias assistenciais, professora Juliana, elas são importantes nesse cenário. Então, diante disso, como é que nós podemos refletir com os enfermeiros em formação e com os enfermeiros da prática da importância delas e como é que nós podemos fazer este cenário mudar e trazê-las para perto de nós e assim podermos promover uma assistência com mais qualidade em detrimento das atualizações constantes que têm acontecido neste cenário. Professor, isso é eu posso dizer que é a pergunta do milhão, né? E assim, a reflexão que você traz é muito importante, porque se for levar em consideração que os nossos alunos, logo mais, se Deus quiser, estaremos todos juntos e em campo, né? Eles vão para o estágio curricular ou extracurricular e muitos me perguntam, professora, quando é que isso vai acabar? Na verdade, é uma pergunta que acho que todos nós recebemos sempre, né? Quando é que isso vai acabar? Quando que vai voltar à normalidade? E nós não sabemos, porque na realidade ele é um vírus que tem um comportamento atípico de todos os outros. E aí é importante essa reflexão que você traz, porque no momento em que a situação retorna a um padrão, né, que nós esperamos para que os alunos possam ir para o estágio, para que a gente consiga voltar às nossas atividades normais, ainda assim nós vamos precisar conviver com as medidas de precaução padrão,
Então, elas não vão deixar de existir. A máscara, ela vai ser utilizada, a higienização das mãos com frequência vai ser utilizada com água ou com álcool a 70. E aí, para isso, eu acho importante ressaltar, até mesmo para as professoras que estão aqui, que talvez não sejam da área da saúde, mas que têm uma certa curiosidade ou que é profissional, né, que vai sair mesmo a nível de ser humano, de casa, vai trabalhar. Então, o AvaSUS, a plataforma do AvaSUS, através do apoio do grupo NEPED, que é um grupo de pesquisa da UFRN, estão desenvolvendo os cursos importantíssimos e vídeos curtíssimos, né, que ensinam a correta paramentação, a correta higienização das mãos, quando que se deve higienizar, como que se deve higienizar, como que você vai se paramentar e desparamentar, ou seja, como é que você vai entrar dentro do seu estágio, como é que você vai sair do seu estágio, quais são as medidas que você vai tomar. Por que que isso é importante? Porque nós não sabemos quando que esse panorama ele vai mudar. Então, até o professor falou bem, né, que não existe uma evidência científica que seja que fale a mesma linguagem, que tenha o mesmo padrão de comportamento, então a gente não sabe como que vai ser. E para isso é importante demais essas tecnologias assistenciais que vão ensinar cada vez mais como a gente deve se comportar como profissional, como estudante, como ser humano, né? Diante de um problema de saúde pública que a gente não sabe como isso vai passar, né? E aliado a essas tecnologias assistenciais, nós trouxemos também para vocês as tecnologias gerenciais. As tecnologias gerenciais, ou seja, para as pessoas que vão atuar a nível de gestão, né? E aí entra os nossos alunos também que irão para o estágio, os enfermeirandos que eu estou vendo que tem uma presença aqui boa, né? Que vão trabalhar diretamente com assistência. Então, as tecnologias gerenciais, elas vêm para dar um embasamento de dimensionamento de equipe. E aí eu chamo a atenção, professor, e depois você pode complementar a minha fala com mais propriedade. Eu estava lendo uma pesquisa recentemente divulgada pela Organização Mundial da Saúde, em que tem tudo a ver com o que a gente vai falar já já, que é o futuro do mercado de trabalho para a enfermagem. Então, de janeiro para cá, o mercado de trabalho da enfermagem, ele girou em 397%, ou seja, a rotatividade de enfermeiros e de técnicos de enfermagem contratados gira em torno de 397%. Isso quer dizer que o Corém São Paulo divulgou uma parcial, né, que no ano passado eles tinham arrecadado aproximadamente 4 mil novas inscrições. Esse ano eles já estão perto de 7.500 novas inscrições do Corém. Então, isso quer dizer que existe uma demanda, né, de mercado de trabalho que vai envolver diretamente essas tecnologias gerenciais, ou seja, como que eu vou dimensionar minha equipe, como é que eu vou gerir o meu cuidado, né? E aí você pode trazer talvez uma experiência mais prática do que você trabalha nos hospitais, de como essas tecnologias gerenciais elas vão se comportar a partir de agora. Professora, é muito boa a sua fala, inclusive a sua fala me fez reflexões das minhas práticas diárias em cenários hospitalares dos quais eu desenvolvo ações. Então, diante das tecnologias gerenciais, é muito válido que primeiro nós saibamos um pouco do que Cecílio 2011 traz em um texto que eu gosto muito, que se fala sobre a gerência do cuidado. Então, todos nós, enfermeiros, somos gerentes. Nós somos gerentes do cuidado. Então, diante de uma situação de um paciente que vocês estejam cuidando diante da infecção pelo Covid, é necessário que nós possamos gerir aquele cuidado. Cleiton, e o que seria gerir o cuidado? Gerir o cuidado seria prover a tomografia, prover o exame, prover a prescrição de cuidados diante de um diagnóstico por meio da sistematização da assistência de enfermagem. Então, as tecnologias gerenciais, elas fornecem isso. Sobretudo, Juliana, é muito válido, professora, que neste momento, enquanto enfermeiros, nós somos líderes de uma equipe e que nós precisamos prover dimensionamento de materiais e de equipes. Então, sobre o material que é necessário, é muito válido que a enfermagem se envolva diante disso, do tipo de máscara que será adquirida, do tipo de respirador que será adquirido, do tipo de material que será utilizado
para a prática da assistência. Sobretudo, nós precisamos fazer as escalas, uma vez que existem níveis de criticidade diferentes por parte dos doentes e exigem horas de trabalho diferentes para a enfermagem. Por exemplo, se nós tivermos em uma enfermaria que nós tenhamos pacientes com, a despeito de estarem, sobretudo com COVID, mas nós precisamos entender se eles são classificados como pacientes de cuidado intermediários, como pacientes de cuidados mínimos, para que nós possamos prover uma equipe e um dimensionamento de pessoas para isso. Mas a tecnologia gerencial que eu tenho ressaltado ultimamente, sem sombra de dúvidas, e eu acredito que uma das importantes, diz respeito aos fluxos hospitalares que precisam serem organizados e gerenciados. Então, muito vale nós ressaltarmos que os profissionais de enfermagem que estão destinados a cuidar de pacientes com infecção pelo coronavírus, eles sejam atribuídos exclusivamente aos setores que têm coronavírus, que têm pacientes com Covid. Então, nós precisamos isolar esses pacientes. Então, se nós isolarmos os pacientes, nós precisamos, sobretudo, administrar os fluxos. Professor, e o que seria administrar o fluxo? Entender que aquela área precisa ser fechada. Entender que o técnico e o enfermeiro e o médico que estão daquela área são daquela área. Que o jantar precisa vir especificamente para eles. Que o repouso precisa estar àquele lado. E que ao sair daquele espaço exista uma oportunidade para que os nossos profissionais, eles troquem de roupa, eles tomem banho e assim sigam sua rotina de casa. Então, os fluxos, inclusive do trânsito dos pacientes para a realização de exames, como, por exemplo, a tomografia, precisa ser gerenciado, precisa ser pensado. Então, diante dessa situação, é cabível o desenvolvimento de gestão, e aí eu falo da gestão do cuidado, da gestão de fluxo, da gestão de material, para que nós possamos, professora, prover uma assistência de muita segurança e qualidade, inclusive preservando os outros doentes, a fim de evitar infecção cruzada. E aí eu ressalto as precauções padrão que a senhora tem citado. Além do mais... Professor, deixa eu só fazer uma fala aqui rapidinho, né? Carol, aluna do 7º período, já quase nossa enfermeiranda aí, né, Carol? Trouxe uma fala, uma escrita bem importante no chat, que é a reflexão sobre a mudança de prática das pessoas comuns, né? Do senso comum, da população. E é interessante, Carol, porque hoje, por exemplo, eu pedi comida na minha casa, né? E aí, ao receber a comida, eu me deparei higienizando a sacola, tendo todo o cuidado com o entregador. E eu me perguntei, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Há um ano atrás, por exemplo, a gente estava saindo para jantar para comemorar o Dia do Enfermeiro, né? Com grandes hospitais, com um buffet, com uma comemoração digna do nosso trabalho mesmo. E hoje, como o Cleiton falou lá no início da fala dele, houve uma mudança no padrão do comportamento do ser humano mesmo. Então, assim, isso impacta tanto na vida normal das pessoas, da população, como na assistência. Então, veja só, professor, eu acho que em vários outros momentos eu já compartilhei com você que a minha área de atuação, a minha especialidade na enfermagem é saúde do trabalhador. E eu já compartilhava as minhas angústias porque o trabalhador, ele adoece muito. Então, nós temos um índice de gravidade dos atestados médicos. Por exemplo, eu coloco um atestado de um dia e você coloca 15 atestados de 2 ou 3 dias. Então, é preciso avaliar qual é a gravidade desse atestado. E hoje em dia, diante do coronavírus, de infecção mesmo respiratória com infectabilidade altíssima, é preciso entender que o dimensionamento do cuidado, o dimensionamento pessoal, o dimensionamento de equipamento, o dimensionamento de material, ele tem que ser aliado a uma tecnologia, porque como é que eu vou saber, por exemplo, quantos profissionais eles estão afastados do serviço? Na verdade, não é como é que eu vou saber, mas eu preciso saber quantos estão afastados do serviço, quantos serão necessários para recompor a escala de serviço sem que talvez já trabalhe de uma forma exaustiva com os que já estão trabalhando na escala e que já estão exaustos, né, e que tem um índice de contaminação altíssimo também pelo Covid,
né, pela Covid, pelo SARS-CoV-2. Então, é importante pensar que essa tecnologia gerencial, ela vai ser o grande amigo, o best friend do gerente de enfermagem, do gestor hospitalar e do enfermeiro que vai estar trabalhando nesse dimensionamento, seja ele de gestão de pessoa, seja ele de gestão de material, né, de equipamento, até mesmo na gestão do cuidado. Então, você talvez pode falar, Cleiton, disso melhor que eu, já que você trabalha em uma área oncológica, que, por exemplo, eu preciso entender até mesmo o índice de rotatividade do meu leito. Quando é que esse leito ele vai ser rotativo? Quando é que o paciente está bem para receber alta da UTI, ir para a enfermaria, né? Então, tudo isso perpassa a gestão, as tecnologias, né, que vão ser aliadas à gestão do cuidado. Juliana, professora, eu queria enfatizar nessa sua discussão duas coisas muito importantes. E nesse momento eu acabo de receber a ligação da minha mãe, certamente para me desejar feliz Dia dos Enfermeiros, eu tive que recusar, mas eu não perdi o raciocínio, porque são duas coisas muito importantes que eu queria destacar na sua fala. A primeira delas é a necessidade de nós estarmos fazendo, peço desculpas mais uma vez, de nós estarmos fazendo teleenfermagem, telemedicina e fazermos o acompanhamento diário desses profissionais. Então, é uma recomendação que o Núcleo de Saúde Ocupacional tem realizado ultimamente. Nós temos acompanhado os nossos colaboradores em um dos hospitais dos quais eu estou vinculado, por videochamada diariamente. Então, nós estamos consultando os nossos colaboradores, os que estão afastados, seja porque estão de quarentena, porque tiveram contato com infectados, ou sejam aqueles doentes. O médico do trabalho também faz telemedicina com todos esses colaboradores. Inclusive, nós estamos acompanhando por via de um sistema, de uma plataforma, bem de perto esses nossos colaboradores que nós entendemos que são mais do que uma matrícula. São pessoas, são enfermeiros e são técnicos e médicos destinados, e fisioterapeutas, por exemplo, destinados ao exercício do cuidado de pacientes que, além de demandas fisiológicas, nos trazem demandas de ordem espirituais e psíquicas. No outro ponto, professora Juliana, que a senhora fala a respeito das escalas e do dimensionamento, nós temos trabalhado com equipes retaguarda. Então, diante desses cenários, nós contratamos equipes de sobreaviso. Caso os nossos colaboradores ou os nossos colegas adoeçam, eles possam avisar até mesmo antes de ir ao plantão, e assim nós vamos ter uma mão de obra qualificada à nossa disposição, basta que nós utilizemos uma tecnologia gerencial e nós acionemos os sobreavisos que estão dispostos ao exercício do cuidado. Então, é desta forma que nós estamos acompanhando os nossos colegas e também nós estamos trabalhando na perspectiva de ter sempre pessoas, daí o aumento, o incremento dos registros de Corém nos municípios, ou melhor, nos estados, nas federações do nosso país. Cleiton, deixa eu só fazer uma consideração aqui também sobre Felipe, né? Felipe Félix, né? A quem eu admiro muito pelo aluno que é, pelo profissional. E Felipe falou um ponto importante que eu acho que merece destaque. Ele disse que é importante a fala porque alguns enfermeiros ou técnicos de enfermagem consideravam o fluxo, né, que é tão necessário, o protocolo, talvez o esquema, o POP, que é o grande aliado, né, acham burocrático, né? E nós tínhamos como um grande empecilho. E hoje, diante de um problema de saúde pública como esse, é preciso ter fluxograma, é preciso ter organograma, é preciso ter POP, né, que é o procedimento operacional padrão, bem delimitado, para que a gente consiga entender qual é o passo. Por exemplo, vou chegar no hospital, chegando no hospital, quais são as medidas que eu vou tomar enquanto colaborador. E é importante, Felipe, que você destaque isso, eu trago como uma reflexão mesmo, porque
Em outro momento, inclusive na semana de enfermagem do ano passado do UniRN, eu convidei a professora Aline Fortes Vitor, que fez uma fala excelente sobre a sistematização da enfermagem e sobre o processo de enfermagem. E hoje, talvez pouquíssimos enfermeiros e técnicos de enfermagem têm a apropriação teórica, né, e falam como um grande aliado do processo de enfermagem, da sistematização da enfermagem. Então, tem muitas críticas quanto a burocracia, a falta de aplicabilidade, né? Então, é nesse momento que nós conseguimos enxergar a importância do enfermeiro se apropriar dos procedimentos teóricos, que é da profissão, da sistematização de enfermagem, do processo de enfermagem, como sendo partes fundamentais, né, de atividades tidas em outro momento como burocrática e agora que funciona como os nossos aliados no cuidado ao paciente de uma forma integral. Então, a sua fala me fez refletir sobre isso e que talvez essa seja uma das grandes lições que a enfermagem tira nesse momento, né? E o professor Cleiton estava encerrando a fala dele sobre o slide anterior, falando sobre o número de registro, que tem tudo a ver com esse dimensionamento que tem sido feito, né? E havia uma crítica muito grande, e eu lia muito sobre essas críticas na internet e nas redes sociais. É preciso se contratar. Tem muitos enfermeiros e técnicos de enfermagem desempregados, o mercado está saturado? Não, o mercado não está saturado. E aí é o nosso ponto de discussão, né, professor? Nosso próximo ponto de discussão, que foi uma das grandes perguntas, né, que talvez eu tenha recebido de você também. Como é que vai ficar o mercado de trabalho de enfermagem pós-pandemia? Então, assim, a primeira reflexão que nós temos é: se eu tenho um aumento de quase 400% de contratação e de rotatividade de pessoal, né, no país, esse é um momento em que há sim um número maior de contratação, as ofertas de trabalho estão surgindo, isso não é nenhuma novidade, né, diante do que nós estamos vivendo. Mas talvez a grande pergunta que eu preciso fazer é: eu estou preparado para enfrentar o mercado de trabalho? Porque as oportunidades, elas vão surgir, né? Mas, assim, é preciso que o enfermeiro ou o estudante de enfermagem em formação, ou o enfermeiro já formado, técnico de enfermagem, ele entenda que é necessário desenvolver competências e habilidades que o mercado de trabalho exige, né? Eu não estou mais lidando com um mercado de trabalho que tinha um comportamento de janeiro de 2020. O mercado de trabalho, ele exige, inclusive, conhecimentos teóricos, ele exige capacidade de argumentação, ele exige adaptação, né, ressignificado, ou seja, esse é o momento de pandemia que nós estamos vivendo, ele é para além de uma reflexão pessoal, né? As reflexões pessoais todos nós estamos fazendo, mas também de uma adaptação, de uma reflexão para adaptação ao mercado de trabalho. E aí, professor, acho que você poderia complementar bem minha fala sobre isso, né? Sobre essa perspectiva do mercado de trabalho, como é que vai se dar daqui para frente. Na realidade, nós não vamos analisar o mercado, nós vamos trabalhar ou falar sobre comportamentos, habilidades e competências que é necessário para essa nova situação de saúde. Professora, muito válido a sua colocação, inclusive gostaria de ressaltar que hoje uma das competências essenciais para o mercado de trabalho, para o exercício da enfermagem, é a segurança do paciente e a qualidade. Os meus alunos sabem que eu falo muito em sala de aula: uma casa bem arrumada recebe visita a qualquer hora. Infelizmente, hoje no Rio Grande do Norte, nós temos apenas um único hospital acreditado, nível 1, da Organização Nacional de Acreditação, que é uma organização, ao meu ver, talvez simples se comparada a outras, como, por exemplo, a JOS Commission, a JCI. Então, mas o nosso estado, o vizinho aqui, a Paraíba, um estado menor, tem hospital acreditado pela Jones Commission. Então, inclusive,
uma acreditação, ou seja, um hospital que tem fluxos e tem protocolos e instruções de trabalho bem desenhadas. Então, hoje, uma das habilidades que o mercado de trabalho requer do enfermeiro, para além de competências assistenciais, diz respeito muito a competências gerenciais. Então, é indispensável que nós desenvolvamos nos nossos alunos, ou seja, enfermeiros em formação, competências de ordem gerencial. Eu costumo dizer muito pela minha experiência, talvez pequena, em recursos humanos, que contrata-se muitas oportunidades como eu posso dizer, pela competência técnica, mas demite-se em muitas oportunidades pelo comportamento. E pensando nisso, eu não estou ganhando, mas eu gostaria de fazer uma divulgação, até nem pedir permissão à empresa, mas eu mandarei um e-mail para a empresa falando que divulguei em uma live sobre o Jobs. É uma ferramenta que tem sido muito válida e muito utilizada para o desenvolvimento de competências, para recrutamento de profissionais de enfermagem em muitos hospitais do nosso país. Então, o Jobs, por exemplo, é uma ferramenta que avalia perfil comportamental a partir da aplicação do DISC, que é uma ferramenta bem consolidada. Nós gostaríamos de ter enfermeiros planejadores, executadores, analistas ou comunicadores. Então, diante deste cenário, aplica-se em muitas oportunidades o DISC para que nós possamos ver as competências que o profissional que candidata-se a uma vaga possa vir a ter. E nós, enquanto gestores, podemos analisar as competências que comportamentais, sobretudo competências comportamentais, que um candidato pleiteia uma vaga. Então, é muito válido que para o mercado de trabalho, além das competências do saber fazer, do conhecimento, que são fundamentais para o exercício legal da profissão, uma vez que nós promovemos a qualidade e a segurança da assistência a estes pacientes, mas se faz necessário competências de ordem comportamental. Então, é muito importante destacar para os nossos alunos, Juliana, que para além de competências comportamentais, é necessário que nós desenvolvamos a nossa prática, e eu gostaria de voltar a este slide, que a nossa prática seja baseada cientificamente. Então, que nós possamos desenvolver habilidades de fazermos pesquisas para aprimorarmos a nossa assistência, para que nós deixemos de utilizar a opinião de um especialista, de um colega como uma verdade absoluta, e que nós passamos a consumir pesquisa de alto fator de impacto, pesquisas que são divulgadas internacionalmente, como meta-análise, ensaios clínicos randomizados, e para que nós possamos prover uma prática vista de pesquisa. Então, o mercado de trabalho hoje requer essas competências por parte dos nossos enfermeiros, por parte dos nossos colegas. Então, ressalto, professora, que muito vale as competências do saber fazer, do conhecimento baseado em evidência científica, sobretudo as competências comportamentais, e algo que eu digo que talvez a tecnologia tem nos feito refletir, mas tem nos feito, inclusive, aprender, que diz respeito à empatia. Então, a empatia é um requisito muito importante para o exercício da profissão da enfermagem, sobretudo diante de uma situação pandêmica que nós precisamos, inclusive, nos atentarmos para situações de vulnerabilidade social, a qual tem, em um estudo publicado recentemente, inclusive um estudo fruto de um TCC de um dos meus alunos, que é o incremento da violência doméstica. Já é uma outra tema que a gente pode discutir em um outro momento, mas a pesquisa faz parte de uma competência do enfermeiro. Então, eu digo muito para as pessoas que estão em processos seletivos para ocupar a vaga do enfermeiro, ou a vaga de um técnico de enfermagem, mas, sobretudo, a vaga do enfermeiro, que é indispensável a capacidade de educar, a capacidade de pesquisar, a capacidade de gerenciar e a capacidade de assistir os pacientes com muita segurança e qualidade. Então, esses pilares, professoras, eles já eram vistos
há muitos anos e que hoje ainda continuam sendo verdades e que nós precisamos desenvolver nos nossos enfermeiros em formação e nos que já estão formados a partir da educação permanente, que é um trabalho que tem sido muito válido e um campo de atuação de novos enfermeiros. Perfeito, professor. Sua fala é realmente muito cirúrgica nessas competências e habilidades que nós precisamos, e aí vai de uma reflexão, inclusive, que cabe a nós, né, docentes do curso de enfermagem, para refletir sobre o nosso currículo, né? Nós precisamos adequar o currículo para as exigências que vão vir daqui para frente, né? Porque, como você bem fala, né, a competência teórica eu vou desenvolver, a competência assistencial eu vou desenvolver. Mas aí até Priscila colocou aqui na parte do chat, que eu acho importantíssimo, um ponto chamado inteligência emocional. Então, inteligência emocional, muitas vezes a gente não consegue lidar na nossa sala de aula, né? Quando eu tenho uma desavença, por exemplo, com um colega e eu não consigo, com maturidade, gerir aquele conflito, né? A professora Michelle está presente aqui na live, e aí ela deve ter trabalhado muito em gerenciamento da assistência de enfermagem, uma disciplina muito teórica, né, sobre gerenciamento de conflito. Então, gerenciamento de conflito, gerenciamento de crise, hoje talvez seja a bola de ouro, né, das equipes de enfermagem. Eu tenho um conflito, como é que eu vou gerenciar? Então, eu tenho várias perspectivas, né? Eu tenho ferramentas de comunicação como o S-Bar, por exemplo. Eu tenho ferramentas gerenciais, ferramentas assistenciais, mas se o enfermeiro ele não tiver competência teórica aliada à competência de inteligência emocional, ele não vai saber manusear essas ferramentas, tampouco vai saber conduzir sua equipe, né, para esse gerenciamento de conflitos, que aí o gerenciamento de conflito, o trabalho em equipe, talvez seja uma das principais competências que nós vamos precisar desenvolver daqui para frente, né? Então, eu acho que a sua fala ela é muito importante nesse sentido, para que a gente consiga refletir que o mercado de trabalho, a partir de agora, ele vai cobrar muito além de uma competência de desenvolvimento de habilidade, porque eu costumo muito dizer, o enfermeiro que tem competência de habilidade é a frase que minha mãe dizia muito para mim quando eu era menor, né? Você não faz mais do que sua obrigação, você estudou 5 anos, é para isso, é para você desenvolver esse tipo de competência. Muito embora o mercado, ele vai lapidar de acordo com a área que você vai escolher. E aí eu vou conseguir entender que a sistematização da assistência de enfermagem, que o processo de enfermagem, ele vai ser o meu aliado, eu vou me apropriar dessas temáticas, mas eu vou precisar entender também que, aliado a esses conhecimentos teóricos e práticos, eu também vou desenvolver competências e habilidades que diz respeito à psique, que diz respeito a conviver em equipe, né, ao trabalho em equipe. Você quer complementar, professor, mais a minha fala? Isso que são as hard skills, ou seja, e isso, professora, nós precisamos, inclusive, é uma reflexão que eu faço junto aos meus colegas, professores, discutir bastante em sala de aula com os nossos alunos, uma vez que, só para você ter ideia, a ferramenta que nós utilizamos em alguns cenários consegue medir quantitativamente o quanto o indivíduo ele responde bem a uma situação de pressão e tensão, que é um item de uma competência, o quanto ele é condescendente ou descendente, e, sobretudo, a questão do respeito, e ele traz para a gente uma matriz de competências que nós visualizamos a matriz de competência que nós desenhamos para o cargo com a matriz de competência que o candidato apresenta, e nós sobrepomos uma a outra, e isso precisa ter um quantitativo superior a um percentil X, que é alto. Então, se eu tiver um percentil de matriz de competência comportamental, de acordo com a ferramenta Jobs, para menos que 70%, e aí nós vamos avaliar respeito, empatia, dinamismo e outras tantas, está contraindicado não é que está contraindicado, não é recomendado ocupar aquele cargo. Então, cabe até nós, docentes, refletirmos, instigarmos os nossos alunos, e aí me traz uma fala. Hoje, particularmente, eu estou professor junto aos meus professores.
E eu os chamo de professor porque, para mim, é uma situação de respeito. E respeito é algo que nós vamos ter que lidar diante do mercado de trabalho. Então, quando nós, enfermeiros em formação, estarmos diante da nossa gerente de enfermagem, ou até mesmo diante de um paciente, nós vamos ter que tratá-lo com muito respeito. E, na minha percepção, é indispensável com que nós precisamos trabalhar isso de uma maneira global para com os nossos alunos, para com os nossos colegas, para que nós entendamos que isto é algo que também tem sido visto. Sobretudo, professora, ressalto também que algumas empresas têm, como eu posso dizer na linguagem mais jovial, eu digo que é stalkear redes sociais para que nós possamos avaliar nível de polêmica daquele candidato e outras coisas mais. Não é uma coisa que nós estamos executando, mas, assim, algumas empresas têm executado isto a propósito de avaliar competências comportamentais, sobretudo a inteligência emocional, de um candidato. Professor, importante demais a sua fala, e aí a aluna Raíssa, ela deixa uma provocação, assim, muito interessante, né, que diz respeito à estrutura hospitalar, ou melhor dizendo, a falta de estrutura hospitalar e entra exatamente nesse slide, né, dos desafios que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar a partir de agora. Se o hospital não tem estrutura, como é que o enfermeiro ele deve proceder? Então, Raíssa, como enfermeira do trabalho, eu posso dizer para você, né, olhando um pouco para a saúde ocupacional, que a infecção no ambiente de trabalho pela Covid-19, ela é considerada como uma doença relacionada ao trabalho, né? Ela é uma doença ocupacional. Então, aí entra todo, e na realidade, assim, os hospitais, eles, como todos nós, estamos adequando as nossas perspectivas, né? Então, foi ou está sendo, na maioria dos casos, observado várias e várias medidas e mudança de medidas de comportamento para diminuir, né, a exposição do profissional à infecção. Então, eu acho que na realidade é um ganho muito grande para o trabalhador, quando eu relaciono a uma doença relacionada ao trabalho, a um acidente de trabalho, né, porque ele entra como uma doença ocupacional, e isso requer dos hospitais uma atenção muito grande da organização do serviço e de como o meu funcionário, na verdade, como o meu colaborador, ele vai se comportar, né, para que ele tenha, diante da atividade dele, o máximo de segurança possível. E aí, professor, pode complementar um pouco mais sobre esses desafios, né, que nós vamos enfrentar daqui para frente, para a gente poder abrir, talvez, para uma outra pergunta, e assim, a gente já avançou um pouquinho na hora, mas como estamos com sala cheia, acho que o pessoal está gostando aí. Eu peço desculpas porque, como estou projetando a tela, eu não consigo ver as perguntas e as meninas, as minhas colegas têm contribuído junto a isto. Então, Raíssa, eu gostei muito da sua pergunta, sobretudo, é desafiadora. Muito vale a proteção que nós precisamos ter, certo? Enquanto profissionais, para que nós possamos oferecer, mas é neste momento de desafio que nos cabe repensar a inovação. Então, é válido toda a forma de inovação que tem se trazido diante de cenários, como, por exemplo, uma forma de inovação, a doação por parte de algumas entidades para hospitais públicos ou filantrópicos, de equipamentos de proteção individual, para que nós estejamos atentos. Por exemplo, o governo federal, a partir do Ministério da Educação, destinou uma verba específica para que professores possam fazer projetos de pesquisação para implementar na prática, e assim, que nós enxerguemos para além dos desafios, que nós possamos refletir os desafios, mas sobretudo como a capacidade de olhá-los e traçar estratégias de ordem gerencial para que nós possamos perpassá-los. Porém, como eu falei para você, a sua pergunta é desafiadora, quando na realidade nós temos em muitos cenários uma assistência frágil em detrimento da ausência de equipamentos e ou materiais
de insumos básicos para se promover essa assistência. Então, diante desta situação, vale e é muito cabível nós acionarmos órgãos federativos para que possam se unir e, assim, poder auxiliar, ajudar a esses desafios. Então, pelo adiantado da hora, eu, junto com a professora Juliana, deixamos esse espaço em aberto para alguma pergunta ou algum questionamento que os desejem fazer. Estes são os nossos contatos profissionais. Podem seguir-nos nas redes sociais, podem mandar mensagem depois, inclusive pelo e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, e nós vamos estar, assim, eu e a professora Juliana e os demais colegas, ajudando nesse processo. Me deixo disponível, eu vou fechar a apresentação para que eu possa ver o chat e, assim, melhor interagir com vocês. Professor, na realidade, vocês estão vendo aí, ó, agora sou eu quem vou fazer o merchan, né? Cleiton, ele investiu bem nessa camisa aí, lute como enfermeiro. Na realidade, isso é uma campanha que começou com os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Que trazem mesmo como uma necessidade de que todos nós entendamos isso como uma luta coletiva, né? Não só pelo, talvez, salário digno, mas pelo reconhecimento amplo, né? Pela jornada de trabalho, por ótimas condições de trabalho, que aí as meninas, até Priscila traz, né? Diante disso. Como proceder quando eu não tenho EPI suficiente, o EPI necessário para prestar assistência. Então, eu acredito que vocês estão vendo, talvez, em uma das maiores vezes em que o Corém ele atua, né? O Corém, ele, nas redes sociais, tem uma ampla divulgação agora mesmo sobre as fiscalizações dos locais de trabalho, sobre a disponibilidade do EPI, né? Porque isso entra dentro do nosso código de ética, e a professora Aila está aqui na live presente para falar um pouco, talvez, sobre a legislação do exercício profissional, em que ainda na reformulação do exercício profissional de 2017, deixa isso muito claro, né, que é um direito do profissional trabalhar ou exercer suas atividades com segurança, né, e a segurança inclui a disponibilidade do EPI. Então, isso que o professor Cleiton fala sobre fiscalização, inclui amplamente a fiscalização dos nossos órgãos que regulamentam a profissão, né, como o Corém, a nível de estado, e o COFEM a nível nacional. Isso mesmo, professora. Muito, muito obrigado pelas contribuições que a senhora pôde fazer, e nós estamos aqui disponível a poder contribuir de uma ou outra forma ainda neste momento, ou posteriormente a ele. Inclusive nós abrimos aqui, né, para caso alguém queira fazer uma consideração, uma pergunta, um elogio, uma crítica sobre o nosso momento de hoje, né? Digo que estou extremamente feliz pela presença maciça, alguns faltosos, mas nós entendemos que o nosso público são técnicos de enfermagem, são pessoas que estão muitas vezes na linha de frente, nesse momento estão no plantão noturno, né? E aí nós saudamos com um agradecimento gigantesco por vocês estarem presentes e estendemos também para aqueles que não puderam estar. Priscila, não consigo te ouvir. Eu tinha várias perguntas e várias colocações, mas como eu sou conhecida por falar demais, eu vou ser breve. Quando a Juliana falou sobre os procedimentos operários padrões, né, os POPs, que muitas instituições trabalham com POP, e isso eu acho que é enriquecedor para o trabalho do profissional, tanto para quem elabora o POP, porque revê conhecimentos e se atualiza com relação aos conhecimentos, quanto para os profissionais que assistem esses POPs, sejam eles passados para técnicos de enfermagem ou para enfermeiros também, para o corpo, né, de enfermagem,
porque isso enriquece a assistência e faz com que você sempre esteja atualizado. Nesse momento de pandemia, já passamos por alguns treinamentos e alguns POPs, e o próprio, como vocês falaram da UFRN, do Ministério da Saúde, né, que tem o AvaSUS, ele disponibiliza alguns cursos que a gente pode estar fazendo e adquirindo novos conhecimentos sobre o Covid, né, porque a gente não sabe até quando isso vai durar, não se tem vacina, se espera que quando tiver uma vacina a gente possa ter uma perspectiva, mas até então é encarar e pedir a Deus que passe logo, né, e ter fé e um ajudar o outro, como você falou, muitas pessoas estão fazendo doação, a empresa, a UFRN está fabricando face shields para fazer doação, muitos hospitais receberam doações e outras empresas também. Eu acho, assim, que fazendo um elogio a vocês, eu gostei muito da live, gostei muito do posicionamento de todos vocês, e achei que isso é muito enriquecedor para a gente, né? E que a gente tem que se fortalecer e lutar pela nossa categoria, que nesse momento o Brasil está vendo que precisamos muito mais de profissionais, valorizar muito mais a saúde e as pessoas e as relações humanas, né? Do que outras coisas que a gente considerava importantes, que não são tão importantes assim nesse momento. Era isso, agradecer e obrigado pela atenção. Eu fico muito Priscila, feliz. pode falar, amigo. Eu fico muito feliz, Priscila, com sua colocação. Acho muito válido e pertinente, inclusive ressalto, né, a capacidade que as pessoas, que a sociedade hoje tem dado credibilidade ainda mais à nossa profissão e o quanto tem feito com que nós, profissionais de enfermagem, possamos refletir sobre a nossa prática bem executada, embasada com instruções de trabalho, com protocolos, e o quanto nós temos, ultimamente, nos unido para vencer uma batalha que nós estamos a enfrentar, que é esta que nós não sabemos até quando vai persistir. Obrigado pela sua fala e pela sua participação, foi muito bom tê-la aqui. Por nada, obrigada a vocês. Priscila, eu faço as palavras do professor Cleiton também as minhas, né? Na realidade, é muito bom estar com vocês discutindo um tema fundamental, né? E sobre a sua reflexão ampla, né? Que diz respeito ao comportamento, ao posicionamento do enfermeiro, à luta pela categoria, né? E aí a importância também de se trabalhar com os procedimentos operacional padrão, né? Principalmente num momento como esse. Deixo também aberto para que, se algum outro aluno queira fazer, né, uma colocação também, para que a gente dê prosseguimento à live. Boa noite, professores e colegas. Eu queria fazer uma colocação. Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas, né? E eu vejo, assim, nesse momento de pandemia, que, querendo ou não, o mercado de trabalho vai abrir muitas oportunidades. Mas, assim, o que eu acho nesse momento que nós, alunos em formação, o nosso maior desafio hoje é pensar se é realmente isso que nós queremos. Porque até que ponto a gente está disposto a se doar, a ter empatia, a ter uma missão, quais são nossos valores, porque o título acadêmico é uma obrigação nossa, né, para trabalhar. Mas o maior título que a gente tem que ter é saber o quanto a gente está disposto. Porque a pandemia provou aí que não é tão fácil assim como a gente pensa, né? E agradecer aos meus professores, em especial o Cleito, que é meu orientador, e muito obrigado. E feliz Dia do Enfermeiro para todos vocês. Obrigado. É isso mesmo, eu gostei das suas reflexões, Valderez. Parabéns, inclusive, para vocês, alunos, que são enfermeiros, que estão enfermeiros em formação. Mais alguma pergunta, mais alguma reflexão? Cleiton, boa noite a todos. Só abrindo aqui um adendo na fala de Valderez, e até para a gente endossar, né, o que foi falado, muito bem elucidado por você, por professora Juliana,
que, como você bem disse, a questão da empatia, do cuidado. Nós sabemos que a nossa profissão ela é muito árdua, mas ela é extremamente necessária, né? Foi comprovado isso aí, todos comentando aí no chat em relação a isso. E, Valderes, assim, eu não sei se, às vezes a gente percebe, assim, um pouco de medo, até nos olhos de vocês, na fala de vocês, né, no cuidado com o que vocês têm em relação ao enfrentamento do novo. Mas essa é uma dos, vamos dizer assim, dos temores que faz parte da nossa profissão, entre aspas, né, por quê? Porque a gente sempre tem medo do que vai enfrentar, do novo, né, do que vai acontecer à frente, mas que a gente precisa, aí entra a fala do professor Cleiton e da professora Juliana, ter embasamento teórico, lembrar que sempre o que a gente vem falando para vocês em sala, né, que nós não somos reprodutores de técnicas, mas que nós precisamos ter o conhecimento necessário. E tendo isso em mãos, né, tendo isso fortalecido, vocês com certeza irão conseguir desempenhar esses papéis com maestria, né, eu tenho certeza aí para a gente tentar, né, se acalmar um pouco o coração, a gente às vezes vai absorvendo, né, informações demais e fica bem temeroso. Mas o importante é que juntos, né, vamos conseguir, tendo, claro, o conhecimento sempre à nossa frente. Muito boa, professora, sua colocação. Mônica, amiga, você, como sempre, né, traz uma reflexão, assim, enriquecedora. E aí, quando eu vejo os meus amigos, digo, meu Deus, que saudade dos meus amigos, que saudade de trabalhar, né, que saudade dos meus alunos. E aí a gente começa a valorizar pequenos gestos, atitudes e coisas que nós não valorizávamos em outro momento. E talvez esse também seja um grande aprendizado do momento, né, que se aplica também à nossa profissão, né? Aprender a valorizar o trabalho, a dignidade que o trabalho traz, a dignidade de ser estudante, de poder ser estudante em um centro universitário com a qualidade que nós temos, com os professores que nós temos. Então, esse também é um momento de gratidão, né? E aproveito para agradecer a todos que estiveram presentes, né? Os alunos que, mesmo passando um pouquinho do tempo, estiveram aqui até o fim, né? Tanto eu quanto o professor Cleiton. É isso mesmo, Raíssa, saudade da sala de aula. Eu estou com saudade de dizer assim, né? vocês estão Então, conversando demais, prestem atenção. Isso, essa aproximação, né, e a reflexão que nós estamos fazendo no momento, veja só que paradoxal, Raíssa até colocou isso no chat. Minha gente, nós precisamos de uma pandemia para poder olhar com outros olhos, valorizar a profissão, mas não só valorizar a profissão, né? Valorizar os nossos dias, a nossa vida, a nossa convivência diária, o colega que senta do seu lado na faculdade, na cadeira, e o direito de ir e vir, o direito de ir para a sala de aula, de assistir aula, sem ficar pensando, meu Deus, será que eu adoeci? Será que eu me contaminei? Será que eu contaminei outra pessoa? Então, assim, é valorizar a liberdade, né? O nosso direito fundamental, né? Então, pensar a saúde como um direito fundamental é um grande desafio. E vai além, como o Cleiton falou em um dos pontos da fala dele na explanação, vai além dos preceitos políticos, perpassa, mas vai além, né? E aí é necessário também pensar o que é que eu posso fazer enquanto profissional da saúde, enquanto estudante de enfermagem, enquanto futura enfermeira e como ser humano, para contribuir para que os dias das outras pessoas sejam dias melhores, né? Então, eu encerro a minha participação deixando um abraço caloroso demais aos meus grandes amigos que estão aqui, né? Cleiton, Aila, Mônica, Michele, a professora Vanise, que até estava presente até na live, né? Aos coordenadores de curso, que mesmo não sendo a área de atuação, fizeram presente para prestigiar o Dia do Enfermeiro, né? O reconhecimento, inclusive, do nosso reitor, que hoje já amanheceu cedinho, dando os parabéns aos nossos professores, que eu coloquei lá no grupo, né? Reconhecendo a enfermagem como profissão fundamental para a saúde. Então, e eu até corroborei com as palavras dele, disse, professor, quando um profissional da saúde reconhece a enfermagem quanto fundamental à profissão,
nós estamos no caminho certo, nós sabemos o que é trabalhar em equipe. Então, meus amigos, né, os meus alunos e os demais que estão presentes, que esse seja um momento de reflexão, um momento de fazer diferente. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar logo, logo, em breve, e tudo vai ser diferente. O nosso comportamento vai ser diferente, as nossas relações vão ser diferentes, o olhar ao outro vai ser diferente, a solidariedade, a humanidade. Talvez esse foi um momento fundamental para que a gente consiga desenvolver capacidades que até então não eram desenvolvidas, né? Como olhar o outro, como a importância do toque, do cuidado, da presença física, da presença não física. E é isso, eu agradeço muito a vocês por esse momento, espero que vocês consigam vivenciar esse dia do enfermeiro, possam vivenciar e vivenciem por muitos e muitos anos, né? Como o Cleiton disse, esse é meu 8º ano como enfermeira formada, e é o 8º ano em que eu olho e digo, meu Deus, que satisfação, que prazer ser enfermeira. Tô indo, tá acabando a aula aqui. Né? E tá. Todos os dias eu consigo reafirmar o meu compromisso quando eu estou com vocês em sala de aula, quando eu atendo um aluno na minha sala, quando a gente se encontra no corredor, quando eu tiro uma brincadeira. Então, isso é uma oportunidade de dizer e de olhar para minha escolha a, sei lá, 2007, né? Foi quando eu entrei na faculdade, 2000. E aí olhar e dizer assim, eu realmente escolhi o que eu queria fazer, né? Então, eu espero que também seja uma escolha de vocês, porque escolher certo também é trabalhar certo mais na frente. Me coloco à disposição, né? Deixo um abraço muito caloroso para todos vocês, feliz dia do enfermeiro. Que esse seja um momento também de refletir para além do mercado de trabalho, das tecnologias que nós vamos utilizar, mas como ser humano. Um beijo muito grande, né? E espero ver vocês em breve e receber vocês me aperreando lá para saber quando é que sai calendário, para saber quando é que vai ser prova, para saber se foi aprovado, para saber se vai ter estágio, né? Até disso a gente sente saudade. Um beijo muito grande. Feliz dia do enfermeiro a todos. Obrigado. Professora Juliana, antes da gente fechar, queria só, né, em nome do UniRN, talvez, não sei se todos viram, mas a gente queria compartilhar aqui. Vocês me avisem se estiver aparecendo aí, por gentileza. Deixa eu ver aqui, se vai dar certo. Está aparecendo sim. Tá dando certo? Vamos ver se eu vou conseguir aqui colocar o negócio para funcionar. Senão vai ser... Pronto, acho que agora vai. Uma breve mensagem, né? Acho que todos devem já ter visto, quem não viu. Fica aqui o nosso reconhecimento pelo dia de vocês. Então, a gente finaliza, né, a live de hoje em comemoração ao Dia do Enfermeiro. Agradecendo a todos vocês, né, agradecendo a professora Juliana em nome de todos os docentes que estão aqui presentes, né, todos os alunos. A extensão agradece e só reforça, né, que no chat a gente colocou o credenciamento online, quem não preencheu, por gentileza, preencha, e também um questionário de satisfação. Tá ok? Deixar vocês agora livre para poder comemorar em casa o Dia do Enfermeiro, certo? Um abraço a todos, a nossa programação está extensa até o dia 22 de maio, tá ok, pessoal? Muito boa noite, professor Cleiton, muito obrigada, professora Michele, professora Juliana, professora Aila, enfim, quem mais estiver por aqui, muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite.